Você já deu um grito de raiva contra Deus e depois se arrependeu, sentindo um frio na barriga e a certeza de que você acabou de cometer o pecado imperdoável e de que você vai ser castigado a qualquer momento? Quem nunca sentiu isso, que atire a primeira pedra. Porque o que não falta são motivos para questionarmos quem supostamente deveria nos proteger, mas que parece nos abandonar em momentos difíceis. E eu te digo isso sendo alguém que já fez isso, alguém que já sentiu que Deus estava me abandonando em um dos momentos mais difíceis da minha vida. Mas foi exatamente essa experiência dolorosa que me fez entender algo que mudou a minha relação com Ele. Quando a gente sente essa raiva, a reação de muitas pessoas é engolir o choro e acabar se conformando com a frase clássica que diz que Deus sabe o que faz, mentindo para si mesmas de que está tudo bem. Quando na verdade o que queriam mesmo é fazer o que eu fiz, gritar com toda a minha indignação sem poupar uma palavra sequer do que meu coração queria dizer naquele momento, sem culpa e sem medo de ser castigado por Ele. A dor que eu estava sentindo naquele momento era tão forte que eu não consegui me confortar com essas positividades superficiais disfarçadas de conselho espiritual que dizem: não questione a Deus, tudo tem um propósito, Deus não te dá um fardo maior do que você aguenta. Nada disso fazia sentido para mim, nada conseguia aplacar a ira que inflamava no meu coração naquele momento infernal. Para mim, e essa é a minha opinião, quero deixar isso bem claro, dependendo da gravidade da situação, ouvir essas frases quando você está despedaçado faz você sentir duplamente mal. Primeiro, você sofre pela tragédia que te aconteceu. E segundo, você sofre pela culpa de não estar conseguindo ser o super-herói da fé que aceita tudo sorrindo. E é exatamente por essas frases nascerem da culpa que sentimos que as considero positividades falsas. Porque muitas vezes não é o que acreditamos de verdade. É o que a boca fala, mas não é o que o coração está sentindo de verdade. No meu entendimento, se você está com raiva de Deus, guardar isso para si não vai salvar a sua fé. Esconder o que sente só faz você parar de conversar com Ele. Sabe uma coisa que talvez você nunca tenha parado para pensar? Estar com raiva não é necessariamente odiar a Deus. Eu não odiei a Deus porque senti raiva dele. E talvez você também não. Claro, eu entendo se no seu caso a ferida for tão pessoal que você realmente sinta que o odeia. Mas o que eu quero dizer é que é muito difícil separar as coisas quando se trata de humano e divindade, um imperfeito tentando entender o perfeito. E eu acredito que esse não é o melhor caminho. Porque essa raiva que a gente joga na conta de Deus quase sempre serve para esconder sentimentos que são muito mais difíceis de suportar. Seja a dor de um término de relacionamento, um buraco financeiro ou coisas piores como uma doença ou a perda irreparável de quem a gente amava. No meu caso, foi por causa de um término. Me lembro de dirigir sozinho à noite, sem rumo, completamente transtornado e fora de mim. Lembro claramente de gritar para Deus perguntando se Ele estava satisfeito com o que estava acontecendo comigo. Você pode estar me julgando agora. Sério? Raiva de Deus por causa de um término? Mas quando a dor é do outro, a gente não deve subestimar não. Porque só quem sente na pele é que sabe como é. Além disso, quando o assunto é o coração, é complicado. Quem de nós nunca perdeu o chão com o fim de um grande amor? Nós, seres humanos, odiamos admitir a nossa fragilidade. E quando nos sentimos assim, tão pequenos, a gente cede ao ego e à sua mania de querer comprar briga com Deus. A gente prefere brigar com Ele do que se sentar no chão, chorar e admitir que somos vulneráveis e não temos controle de nada. Mas acredito que a gente só briga com quem a gente quer manter por perto. Quem realmente desistiu de Deus não esbraveja contra Ele. A pessoa simplesmente vira as costas e vai viver a vida como se ele fosse um amigo que mudou de país e de quem você esqueceu o número. Ah, mas eu tenho medo de brigar com Deus. Bem, primeira coisa, se você reprime seus sentimentos por medo, você está assumindo no fundo que Deus é um pai tirano, alguém que pune os filhos por expressarem suas dores livremente. Segunda coisa, a raiva reprimida continua sendo raiva. E como Deus vê o coração, tentar fingir que ela não existe só faz de você um hipócrita diante dele. Não te julgo se você nunca leu a Bíblia ou desconhece parte dela. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente descobre que Deus tolera a raiva humana. E o que não falta são exemplos. Cerca de 1/3 de todos os salmos são compostos por gente gritando com Deus. Posso citar Davi berrando: "Até quando, Senhor, vais te esquecer de mim para sempre?" Ou Jó, que ao perder os filhos, os bens e a saúde, bateu no peito e disse: "Por isso não pouparei minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma."
Os homens que a Bíblia mais elogia pela intimidade com Deus foram justamente os que mais rasgaram o verbo com ele, sem meias palavras. Se os maiores heróis da fé podiam gritar com o céu, por que você se sente obrigado a sussurrar mentiras educadas? Mas claro, né, gente? Vamos com cautela, né? Esses homens não gritaram para desrespeitar ou escarnecer de Deus. Os gritos tinham origem no sofrimento e eram destinados a quem melhor podia compreendê-los. O que não deve existir é o medo de expressar a sinceridade da dor, mesmo que a raiva seja o mensageiro. Penso que a maior prova de intimidade que você pode dar a alguém não é o esforço para agradar ou evitar conflito. É a honestidade nua e crua. Se pararmos para pensar profundamente, reclamar com Deus é paradoxalmente um ato de fé elevadíssimo, porque você só cobra uma resposta de alguém que você tem absoluta certeza de que está lá para te ouvir. Por isso, eu acredito que se você está com raiva de Deus, ou vier a ter, o pior caminho é reprimir isso no peito e fazer dele um inimigo odiado. Sabe por quê? Porque não é Deus quem precisa de você, é você quem precisa dele. E o orgulho te dá a ilusão de que Deus vai correr atrás de você só porque você decidiu ignorá-lo. Se você pensa assim, sinto muito te dizer, mas te falta sabedoria. Lembre-se de Satanás e de como o orgulho precedeu a sua queda. Eu acredito que Deus prefere a nossa raiva direcionada a Ele do que o nosso silêncio educado. Afinal, qual é o pai que, ao ver a agonia de um filho, mesmo que esse filho esteja descontando a raiva nele, não vai se importar com a dor e querer ajudá-lo? O problema nunca foi a raiva, se formos ver. O problema é o nosso orgulho de não expressarmos a nossa indignação corretamente. Eu, se fosse você, a partir de agora faria o seguinte: chame a Deus sem rodeios, exponha sua queixa nua e crua, não tenha vergonha ou medo de falar em voz alta. Deixe o seu coração gritar o que sente, ponha para fora esse seu inferno oculto. E mais, seja humildemente ousado e diga exatamente o que você quer que ele faça por você. E você pode terminar com uma frase sincera como: Deus, eu não entendo por que isso está acontecendo comigo e sinto que o Senhor me abandonou, mas eu quero acreditar que o Senhor ainda é o meu refúgio nesse momento difícil. Fazer isso pode não resolver o seu problema de imediato, mas devolve a Deus a responsabilidade de ser Deus e a você o alívio de poder ser apenas humano. Acreditar em Deus é olhar para um dia ensolarado, envolto pela natureza e ao som dos pássaros, e perceber a sua presença em tudo isso. Mas ter fé de verdade é confiar nesse mesmo Deus em noites de tempestade. Se você gritou com o céu ultimamente, mesmo que enfurecido, não se isole, seja por medo, vergonha ou orgulho, porque eu acredito de coração que o Pai não trancou a porta de casa por causa do seu grito. Na minha visão, ele está sentado na varanda esperando você cansar de brigar sozinho, para finalmente poder te colocar no colo e te ajudar, seja no que for. A mensagem que eu quero deixar hoje para você é que entendo como é sentir raiva de Deus. E não quero ser hipócrita aqui de dizer que é fácil não querer direcionar a nossa raiva diretamente a Ele, porque na provação da dor, a nossa humanidade fragiliza a nossa fé, e Deus se torna o principal alvo da nossa indignação. Como disse antes, eu mesmo já fiz isso. Já gritei para Deus com toda a raiva que havia no meu coração. O conforto que eu posso te dar baseado na minha experiência é que se a sua raiva for genuína, se os seus questionamentos forem humanos e sinceros na humildade do seu coração, os seus gritos não voltarão vazios, assim como os meus. Acredite ou não, tempos depois, entendi no coração por que passei pelo que passei. A resposta de Deus foi tão perfeita que, anos depois, agradeci a Ele pela dor que senti naquela época. Porque acabou sendo um livramento não somente na minha vida, mas na vida da outra pessoa. Porque, sinceramente falando, não éramos feitos um para o outro. Nem eu para ela e nem ela para mim. Doeu? Sim, doeu muito. Mas a dor não é somente dor, é também o caminho para os destinos de Deus para você. E eu aprendi isso. E essas não são somente palavras bonitas, são verdades vividas e testemunhadas por mim mesmo. Mas é claro que esse foi o meu aprendizado. E pode ser que esse não seja o seu momento ainda de aprender isso. Por ora, o melhor a fazer é você se atentar apenas em como lidar com a raiva que sente de Deus, como conversamos até agora. Se você quiser, comente aqui embaixo se já teve raiva de Deus ou se ainda tem. Fale um pouco sobre a sua experiência para que a gente possa dividir isso com mais pessoas. E se essa for a sua fé, fique com Deus.